Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus, neste evangelho, fala pela terceira vez aos seus discípulos sobre a sua morte na cruz, mas também sobre a sua ressurreição, enquanto se dirigem a Jerusalém. A certa altura do caminho, perto de Jericó, a mãe de Tiago aproxima-se do mestre para lhe fazer um pedido em favor dos seus filhos. Diz o evangelho: prostrou-se diante de Jesus para lhe fazer uma súplica. Ordena que esses meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus respondeu-lhe: Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu hei de beber? E eles disseram: Podemos. A mãe e os 2 irmãos não tinham uma noção exata do alcance das palavras de Jesus, que lhes falava sobre a sua paixão, e era algo que fugia à sua compreensão e à sua noção de Messias. Esperavam um Messias glorioso e não um Messias sofredor que carregasse os pecados do mundo na cruz. Mas essa passagem nos ensina que, em primeiro lugar, nós devemos conformar a nossa conduta e a nossa oração à vontade de Deus, mesmo que ela não coincida com os nossos desejos. A vontade de Deus é sempre o melhor caminho para nós. Então, João e Tiago pedem um lugar de honra no reino, e Jesus lhes fala sobre a redenção e se eles estão dispostos a sofrer com ele, e apresenta a imagem do cálice. O cálice representa a paixão e também partilhar o mesmo destino de Jesus. E eles dizem que podem realmente beber do cálice. E de fato, Tiago foi o primeiro apóstolo a morrer pela fé, decapitado. E João também sofreu muito pela fé, até chegar a ser um ancião e escrever o 4º evangelho. Então, eles nos mostram o caminho da cruz, o caminho da penitência, o caminho
da purificação interior e que antes da ressurreição todos nós devemos passar pela cruz. Mas, sobretudo, Jesus vem ensinar a João e a Tiago que aqueles que ocupam os primeiros lugares no reino dos céus são aqueles que servem ao irmão e à irmã. Essa é a maior obra de penitência que nós podemos prestar na nossa vida, colocar a nossa vida a serviço do próximo, uma vida que não é egoísta, uma vida que reina com Cristo, é uma vida que serve ao irmão, porque Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E assim também a nossa vida deve estar a serviço do próximo, sobretudo daquele que é pobre e que é necessitado.